Oi, gente! Hoje eu trouxe vocês para um formato um pouco diferente. Hoje vamos falar sobre literatura e vamos acompanhar dois escritores brasileiros aqui em Hamburgo durante esse projeto maravilhoso organizado pela Universidade de Hamburgo, que convidam vários escritores de língua portuguesa ou espanhola e oferecem esse espaço aqui maravilhoso na cantina Ganz und Fuchs para introduzir suas obras literárias. Então, vem comigo para essa viagem cultural. Gente, estamos aqui com a maravilhosa Alejandra del Rio Blandón, um nome de artista. Tive a possibilidade de ser convidada para esse evento maravilhoso que ela conduz aqui em Hamburgo, um evento onde a gente tem a possibilidade de unir a escultura. A Alejandra foi assistente científica na Universidade de Hamburgo e tivemos a possibilidade de nos conhecer durante uma palestra que ela falava sobre poetas às margens. Então, tropicalismo, Torquato Neto, Leminski, e ela trouxe como colombiana essa cultura brasileira para uma brasileira. E hoje você está trazendo nesse El Popurrí, que é um evento que você criou, a cultura brasileira também para Hamburgo. Então, você poderia nos falar um pouco sobre esse evento e como ele foi criado e com qual propósito? Bom, então eu dispenso por minha pronúncia. A minha língua materna é o espanhol, então vocês vão compreender que também falo um pouquinho de portunhol. Está tudo bem, aqui a gente fala tudo. Sim, é um vídeo de interculturalidade. Com certeza. Sim. Bom, então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Então, eu criei esse evento, que não criei eu mesma, sino que eu com um amigo que é o dono deste maravilhoso espaço que se chama Cantina Fuchs und Ganz. Nós tivemos o primeiro evento há 3 anos e meio. Nossa, que maravilha! Sim, até agora nós tivemos, acho que 14 eventos em espanhol e hoje o primeiro em português. Nossa, então. E foi, modéstia parte, um êxito. O evento se chama El Popurrí, é o nome em espanhol porque foi criado para a audiência espanhola ou hispanohablante, mas agora também porque a nossa cátedra tem português e espanhol e tivemos um convidado do Brasil e também pensamos, sim, por que não fazer um evento na sua totalidade em português. Também para nós brasileiros, o Popurrí, a gente pensa logo na música, né? Nós brasileiros somos muito musicais e esse evento ele reúne, como você estava falando, não só a literatura no sentido retórico, mas também a arte literária através de líricas cantadas. É também porque este espaço, como o dono gosta de falar, tem uma espécie de esquizofrenia. Então você tem aqui um restaurante, você Sim. tem aqui um centro de eventos, tem muitas leituras em alemão, em espanhol, em português, também tem concertos latinos, tem eventos privados, então esta cantina tem uma espécie de esquizofrenia. E o evento no mesmo... sentido positivo da palavra. No sentido positivo, porque tem uma espécie de crise de identidade, tem leituras, muitos idiomas, então acho que concordo muito com a natureza do espaço que o evento também oferece. Não só as leituras, também músicas e também hemos tido performance. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, dando início à 15ª edição de El Popurrí. Depois de tantas edições em espanhol e alemão, finalmente podemos celebrar este encontro também em português. Agora, com grande prazer, eu quero apresentar os nossos convidados da noite. Primeiro, temos o prazer de receber um autor baseado em Hamburgo, com vocês, Murilo dos Reis. Murilo é natural de Araraquara, publicou seu primeiro livro no ano 2016, cujo título é Identidades Secretas. Pois então, eu nunca li esses contos em voz alta. Pensando mais ou menos aqui na lista que tenho, eu me decidi por 4 narrativas. E o título, né, para quem não viu aqui, é Quando Cheguei, os Olhos Ainda Estavam Abertos.
Estamos aqui com o Murilo Eduardo na apresentação da coleta de contos. Murilo é hoje professor de alemão aqui na Alemanha, em Hamburgo. E você poderia se apresentar um pouco? Sim. Bom, como você já disse, meu nome é Murilo, né? Eu sou do interior, sou do Brasil, né? Sou nascido no Brasil, no interior de São Paulo, em Araraquara. Bom, meu percurso profissional como um todo ele é um pouco tortuoso, mas falando um pouco da minha formação mais recente, né? Eu sou formado em letras, né? Fiz letras português e alemão em Araraquara, também na Unesp de Araraquara. Por isso até estou aqui, né? Eu trabalho na Alemanha. E depois da graduação, eu fiz um mestrado e um doutorado em estudos literários. Mas esse mestrado e doutorado eles não têm nada a ver com minha profissão hoje, né? Eu fiz mestrado e doutorado em literatura brasileira. E em 2021, né, como a gente estava conversando, eu vim para cá para escrever uma parte do meu doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche no Brasil, né? E fiquei aqui em Hamburgo por 14 meses e, enfim, né, decidi que voltaria para cá de algum dia, de alguma maneira. Comecei a trabalhar como professor de alemão. Então, quando eu terminei aqui em Hamburgo, né, já trabalhava no Brasil. Então, quando eu terminei meu doutorado no Brasil, em 2023, agora, em 2023, quando finalizei os trâmites lá, eu voltei para cá em 2024. E desde então, estou aqui. Né? E tivemos a possibilidade de escutar um pouco a sua recitação dos contos. E você também havia dito que eles foram criados durante a pandemia, certo? Exato. Né? Esse é meu segundo livro, oficialmente. Né? Eu publiquei um livro também em 2016. Então, eu diria que o que eu escrevo enquanto ficção, né? Enfim, enquanto escrita criativa, é mais ou menos um reflexo também do que eu pesquisei no mestrado e no doutorado. Principalmente no doutorado eu me dediquei à pesquisa de contos, né? Então eu sempre gostei muito de narrativas curtas, de crônica de jornal, e é isso que eu tento exercer. E durante a pandemia, aquele momento em que a gente estávamos todos em casa, né? Eu participei, né? A gente começou essa vida online, né? Que hoje parece até uma loucura, mas a gente viveu isso, né? É recorrente. Exato. E por um ano, mais ou menos, eu frequentei uma oficina literária, baseada em São Paulo, eu em Araraquara, com pessoas de diferentes partes do Brasil, e lá a gente, nessa oficina, a gente recebia, muitos encontros, eles são feitos a cada 2 semanas, 2 vezes por mês, a gente recebia exercícios, e a partir desses exercícios eu escrevia esses contos. Então no final de um ano, eu notei que eu tinha conteúdo, né, que eu tinha um livro pronto, né, então mandei para a editora, que é a editora Patois, baseada em São Paulo, e o livro, ele foi lançado ano passado, né, em 2024. Maravilhoso. O que eu achei muito interessante durante a leitura é que existe uma certa brasilianidade, se eu posso dizer isso dessa forma, quando você fala de telecine, quando você fala de boteco, quando você fala de coisas que são tipicamente brasileiras e que, apesar de serem brasileiras, eu encontro um paralelo também com o país em que moramos hoje, né, que é a Alemanha. Então, para você, que é o que eu gosto muito de falar nesse canal, que é sobre essa multicultura, né, essa multicultura étnica. Estamos na Alemanha, falamos o português, porém vivemos, respiramos essa cultura alemã e fazemos uma metamorfose de todas as duas culturas. Então, como é para você não perder essa brasilianidade estando na Alemanha, sendo professor de alemão? Então, como é a sua experiência? Primeiro, né, hoje, só a gente caminhar pelas ruas da Alemanha, acho que é um país, principalmente Hamburgo, né, ou se a gente pensar em Hamburgo, que é mais aqui ao norte, é uma cidade muito miscigenada, né? Com e você certeza. falou do italiano, morei na Itália também por 3 meses, né, antes de vir para cá, né, e enfim, né, estando aqui, dando aula de alemão, né, eu dou aula em escolas de idiomas, então eu tenho contato com estrangeiros, né? Eu dou aula para adultos, digamos assim, né? Que querem aprender o idioma. E eu sempre acho, eu sempre acho importante deixar muito claro que eu sou brasileiro. Que eu Percebe-se. Enfim, né? Apesar de estar falando idioma, de estar ensinando o idioma, eu não sou nascido aqui. O idioma, ele serve, o idioma eu tento passar para os alunos que o idioma é uma ferramenta de expansão de uma percepção de mundo. Porque quando a gente aprende um idioma, a gente aprende também sobre a cultura do país. Mas eu não deixo de ser brasileiro por causa disso, né? Como você disse, né? Há aspectos aí que são, sei lá, de ambientação, talvez a gente puder dizer, né? Algumas crônicas, alguns contos são ambientados no interior de São Paulo, então tem aspectos muito específicos. Sim. Mas outros aspectos que dizem respeito à natureza humana, eles são universais, né? A gente pode dizer que eles são universais. Sim. Então, um alemão, ele vai sofrer as mesmas angústias que um brasileiro que vive... Um alemão de Hamburgo vai sofrer as mesmas angústias que um brasileiro que vive no interior de São Paulo. Então, eu acho importante conservar essa brasilidade, né? Principalmente no que diz respeito ao idioma, ou a minha identidade, né? E
enfim, né? E também tratar de questões que são universais, né? Que são Então, quando cheguei, os olhos ainda estavam abertos. Vicente esfregou as solas dos sapatos no tapete. Quase todas as mesas estavam ocupadas. Ele caminhou para número 8, onde Djalma comia misto quente junto à vidraça que dava para a calçada. Na sua frente, uma xícara de café com leite. E também gosto de apresentar ao autor Samuel Carlos Melo, doutor em letras pelo programa de pós-graduação em literatura brasileira da Universidade de São Paulo, com mestrado em educação em letras pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É professor adjunto da Universidade Estadual de Goiás, atuando no curso de licenciatura em letras. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e aproveitem. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer, né, o Marcos, especialmente, que é meu amigo, pela oportunidade de estar aqui em Hamburgo. Eu pensei quais poemas trazer aqui para recitar para vocês. Eu pensei em algo que tivesse algum tipo de narrativa, né, que eu, de alguma forma, demonstrar como isso funcionou no processo até virar linguagem, né? Então, desde do fato em si até a palavra poética, o trabalho, né, enfim. Boa noite, estamos aqui com o nosso segundo convidado desse projeto maravilhoso. Temos a chance de escutar essa maravilhosa leitura do professor Samuel Carlos Melo, que foi convidado pela professora Alejandra, assim como pelo professor Schaefauer, para palestrar e falar um pouco sobre o seu livro, a sua raccolta, como eu gosto de dizer em italiano, a sua coletânea de poemas, que reúne 29 poemas. Sim. Essa segunda edição, sim. Durante a segunda edição, e outra coisa maravilhosa, eu como baiana achei maravilhoso me deparar com uma publicação baiana, uma publicação da minha terra, então, maravilhoso. Não tenho outra coisa a dizer. Gostaria que você se apresentasse um pouco em como está sendo também viver aqui, respirar ares alemães. Meu nome é Samuel, né? Eu sou natural de uma cidade chamada Castilho, no interior de São Paulo, mas eu vivo há 10 anos em Goiás. Eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás. E, enfim, eu, além de professor, eu sou escritor, né, de poemas, poeta, sou músico, tenho um trabalho com música, com rock, né, autoral, e pesquiso, né, poesia também há muito tempo, e faço esse trabalho na universidade. Né. Enfim, né, eu acabei não falando sobre a experiência aqui em Hamburgo, né, tem sido maravilhosa e muito, ao mesmo tempo, muito tensa, né, está anoitecendo a quase meia-noite, né, então para quem vem do Brasil isso não é só um jet lag, né, é uma experiência muito diferente, né, mas a cidade é linda, né, e as pessoas são maravilhosas. Tafofobia, primeiramente, uma terminologia não tão recorrente, e uma terminologia que, na própria literatura, ela não é recorrente. Então, eu acho que o nosso grande Edgar Allan Poe, né, trouxe esse conceito na literatura, mas o que eu acho interessante é que durante a leitura a gente não percebe apenas o conceito da tafofobia, que você talvez daqui a pouco poderá explicar para todos aqueles que não entendem ou não conhecem a terminologia, mas também a união de música, som, imagem e algo que nos persegue como grandes entusiastas da literatura, que é o amor. Sim. Então, é muita informação, mas como você percebe essa percepção? Bom, assim para explicar tudo isso, eu tenho que falar sobre o núcleo desse poema, que é a minha dificuldade de me comunicar. Pode parecer absurdo, né, que um professor, um poeta, né, tem dificuldade de se comunicar, mas eu tenho. Né, eu sou uma pessoa muito introspectiva, eu sou muito tímido, né? E eu fui, ao longo da vida, criando, né, mecanismos para conseguir sobreviver, né? Então, até hoje, vocês vão perceber, eu gaguejo um pouco, né? Porque eu tenho realmente uma dificuldade de me comunicar. E eu sempre estive diante disso, né? Eu pensava, sentia algumas coisas e não conseguia dizer, desde criança. Então, quando eu me deparo com a poesia, eu percebo que
estou diante de um mecanismo, de uma forma que me permite dizer aquilo que eu sinto, não por essa linguagem ou pelo uso da linguagem que eu tenho dificuldade, né, mas exatamente às vezes por subverter essa linguagem. Então esse livro ele é formado a partir de, enfim, de experiências, né, ao longo da vida, desses 10 anos que formam esse livro, da minha tentativa de, por meio da poesia, dizer coisas que eu não conseguia dizer. Né? Então a ideia da tafofobia está ligado a essa, não só a ideia da palavra em si, né, da ideia de que tafofobia é o medo de ser enterrado vivo, mas uma espécie de metáfora que cerca a minha vida, né, essa coisa de estar enterrado vivo, ou seja, estou vivo, mas não consigo dizer as coisas, não consigo viver, porque minha linguagem não me fornece elementos para viver. E ao mesmo tempo, certa tristeza, né, de não conseguir me expressar e me sentir dentro desse aspecto. Então isso tudo está ligado a vários aspectos da vida, em relação ao amor também. Com certeza. Né? Então a gente precisa dizer, né, que a gente ama alguém, né, a gente precisa nomear alguns sentimentos. Isso. E durante esse período, especialmente, eu tive muita dificuldade. E essa palavra ela vem no final do livro. Então esse livro teria outro nome, se chamaria Rio Sem Margem. Nossa! Só que quando eu faço o último poema eu percebo que é isso, né? Que o título do último poema chama-se Tafofobia. Eu entendo que é isso, né? Então, que faz referência também a Edgar Allan Poe e a terminologia, né, usada no título. De repente eu estou diante de uma palavra que eu encontro num conto do escritor mato-grossense, radicado em São Paulo, Joca Heinz Terron, que é um conto chamado Gordas Levitando, e há um subtítulo que se chama Tafofobia, de tatus afobados. Isso, né? maravilhoso. Há uma série de questões. Fonética, onomatopeia, é maravilhoso. E também a ideia do tatu, que é alguém que vive debaixo da terra, mas como alguém que vive debaixo da terra pode ter medo. Então eu falei, sou eu. Né? Perfeito. Então diante disso eu falei, nossa, é essa palavra que talvez feche, seja a tampa, né, de tudo que eu estou dizendo aqui, que esse livro fala de amor, de morte, né, de desejo, e de como eu tive, ao longo da vida, dificuldade de nomear isso. Né? O primeiro poema que eu vou ler chama-se Psicotrópico. Eu dedico esse poema a uma pessoa chamada Alberoni. Eu vou ler para vocês. Faz muito calor aqui, nessa terra santa, terra de todos os anjos, todos. Estamos expostos, a pele que frita o sol, o câncer e o fuzil, o amor. Os miseráveis têm sede, e minha pregação é muda, é líquida, é esta água ardente. São Miguel do Araguaia, 2016. Não só as leituras, também músicas e também hemos tido performance. Hoje, tema, sim, hoje, a procura da identidade. Dito isso, eu gostaria também de agradecer a você por ter abrido esse espaço hoje na 15ª edição com o público brasileiro, para brasileiros e para todos aqueles que se interessam da literatura portuguesa. Muito obrigado, foi um evento maravilhoso. Eu espero que a gente tenha conseguido cativar vocês, acender esse interesse pela literatura não só portuguesa, mas também sul-americana em total, em geral. Sim, ibero-americana. De fala portuguesa e espanhola. De fala, sim. Corrigimos. Sim. De fala portuguesa e espanhola. E é isso, muito obrigada pela entrevista, Alejandra. Muito obrigada, Nathalie. Obrigada, foi uma muito maravilha. Obrigada. E até a próxima, com, quem sabe, em breve, uma edição novamente em português.